Olá! O Mania de Museu é um programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Vem comigo! Educa TV apresenta Mania de Museu. O Mania de Museu apresentou para você futebol, patrimônio imaterial do Brasil, parte de nossa cultura, memória e identidade. Relembra alguns momentos. Produção, segue o jogo! O futebol é paixão nacional. Para o escritor Eduardo Galeano, é a música do corpo, a festa dos olhos, o esporte mais popular e o mais praticado do mundo, capaz de quebrar barreiras de gênero, idade e de cultura. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Atirou, é gol. Por que você gosta de futebol? Porque ele é um jogo nacional, estadual e é muito legal. As pessoas gostam muito de futebol e por causa que relaxa as pessoas. Por causa que é muito legal e se divertem mais. Ele é muito legal, as pessoas gostam muito. Primeiro é jogador de futebol. Quer jogar futebol? É um sentimento meio duro e às vezes você sente uma dorzinha, mas meu pai joga bola e ele quebrou o dedo por causa disso. Para tudo! Rei Pelé, simplesmente o maior atleta de todos os tempos, o rei do futebol, é brasileiro. Pelé, com mais de 1000 gols na carreira, ganhou 3 Copas do Mundo. Até a realeza inglesa se curvou para ele. O Museu Pelé está na cidade de Santos, litoral paulista. O espaço restaurado, um antigo casarão, apresenta a trajetória do rei do futebol por meio de acervo real e com decorações. Localizado abaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Museu do Futebol é o mais visitado do país. O Museu Municipal de Esportes José Roberto Chidier Piantoni foi aberto ao público em dezembro de 2016. Localizado no Parque Portugal, o Taquaral. É um espaço onde encontramos um rico acervo que conta a história do esporte em Campinas. Foi uma das cidades que participaram do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Um momento especial para os moradores e principalmente para os apaixonados por esporte. O que seria de um time sem a sua torcida? Conheça a história e a coleção de Luiz Eduardo Abramides Vespoli, torcedor bugrino. Uma paixão que o Eduardo leva na própria pele. E é assim desde cedo. A coleção simboliza a paixão pelo time e preserva a identidade do torcedor fanático. Agora, a história e coleção do torcedor pontepretano Giovanni Di Marzio. Ao lado da bandeira da macaca, o torcedor Giovanni Di Marzio fala da paixão pelo time. A coleção é mais do que um conjunto de roupas, é a forma de manter viva a paixão e a memória do time. Quando o assunto é derby, o jornalista e escritor Luiz Roberto Saviani Rey comenta. A história do derby campineiro ela é bastante antiga, não é? Porque ela está basicamente na origem do Guarani Futebol Clube a partir de 1911. A Ponte Preta antecede o Guarani, é considerado o clube mais antigo do Brasil, né? E quando surge o Guarani, numa cidade de Campinas, né? Formado de uma maneira diferencial, porque a Ponte Preta vem da base, ela vem do povo, né? É o primeiro clube, digamos assim, antirracista ou defensor da raça, né? Da raça negra, inclusive, né? É um mérito da Ponte Preta, né? O Guarani surge, assim, mais ou menos como um clube de elite, né? De pessoas da sociedade e tal. E, a partir de 1911, então, começam os embates, de maneira, assim, tênue, né? Mas bastante intensa. E, a partir já dos anos 15, 16, 20, se torna o fenômeno da cidade, o derby campineiro, né? O programa de hoje retoma o assunto futebol.
com destaque para a história de dois times que fortalecem a identidade de Campinas. Paixão de duas torcidas, Guarani e Ponte Preta, times patrimônio da cidade. Traz duas curiosidades, álbum de figurinhas de futebol e mascotes. Acompanhe a conversa que o Mania de Museu fez com o historiador do Guarani Futebol Clube, José Ricardo Lenzi Mariolani. Tudo começou quando amigos de origem italiana e alemã se juntaram e decidiram que Campinas poderia ter mais um time de futebol. O Guarani foi fundado por 12 rapazes entre 16 e 19 anos, a maioria deles italianos ou descendentes de italianos, um descendente de alemão, que se reuniram no Jardim Carlos Gomes, no centro de Campinas, com a intenção de fundar um time de futebol, né? Essa reunião foi no dia 1º de abril de 1911 e eles chegaram à conclusão do nome Guarani porque eles estavam reunidos no Jardim Carlos Gomes, né? Então, para homenagear o compositor Carlos Gomes. E as cores verde e branco foram escolhidos por causa do verde da praça e o branco da luz do sol, que era um dia ensolarado, né? A partir daí, eles definiram que ia ser considerado como data de fundação o dia 2 de abril. Ainda um time amador. Eram os fundadores, os próprios jogadores. O presidente jogava no time, né? Os diretores jogavam no time. Eram todos rapazes jovens, né? E eles formavam um time. E isso, ele ainda não era um time profissional. Como que surgiu? Ou era amador? Como que foi? Não, na época, 1911, o futebol era amador, né? O futebol só começou a se profissionalizar no Brasil na década de 30 do século passado, enquanto que os times do interior do estado de São Paulo só começaram a se profissionalizar em 1947, foi quando o Guarani se profissionalizou. Então, era um time de garotos mesmo, que se juntaram para jogarem juntos num time organizado. Organização que trouxe anos depois a profissionalização do time, que começou a disputar campeonatos maiores. Houve a fundação em 1911, durante aquele ano o Guarani só jogou amistosos, né? Em 1912 disputou pela primeira vez um campeonato campineiro, né? E durante as fases iniciais só jogava amistosos e campeonato campineiro, né? Aí o futebol foi crescendo e começaram a surgir mais campeonatos. O Guarani conquistou ao todo 13 títulos campineiros entre as décadas de 1910 e 1950. Mas seu momento de glória veio entre a segunda metade da década de 1970 e ao longo das décadas de 80 e 90. Tem como maior conquista o Campeonato Brasileiro de 1978, título nacional de primeira divisão do futebol brasileiro de um clube de futebol de interior do país. Além dos vários títulos de campeão campineiro da época do amadorismo, na época do amadorismo, os maiores títulos foram o título de campeão amador do interior em 1944 e um campeão amador do estado de São Paulo também em 44. Que existia o campeonato amador do interior e o campeonato amador da capital. Naquele ano, o Guarani foi campeão amador do interior e o time amador do Palmeiras, não era, o Palmeiras tinha um time profissional que disputava o Campeonato Paulista profissional, mas tinha também um time amador que disputava o Campeonato Amador, foi o campeão da capital. E o Guarani venceu o Palmeiras na final, no Pacaembu, e foi campeão amador do estado de São Paulo.
Como o Guarani era um time amador e não podia disputar campeonatos profissionais, aquele era o maior título que o Guarani podia conseguir. E ele conseguiu naquele ano. Depois, no profissionalismo, foi o título de campeão da segunda divisão paulista em 49, que propiciou o acesso à primeira divisão. Aí já na primeira divisão, disputou vários anos, né? Sempre disputando posição intermediária, algumas vezes em posição mais perto da ponta, até que em 1971 foi criado o Campeonato Brasileiro e o Guarani passou a disputar esse campeonato em 1973, e aí em 78 conquistou o maior título da sua história, né, que é de campeão brasileiro. Clube que revelou e que teve grandes nomes do futebol. A maior parte dos grandes jogadores do Guarani foi formada nas categorias de base, né? Dos jogadores contratados que vieram de outro clube, eu acredito que o principal deles foi o Jorge Mendonça. O Guarani foi campeão brasileiro em 1978, né? E naquela época estava começando a construir o tobogã. Aí, com as despesas para a construção do tobogã, o Guarani acabou vendendo alguns jogadores campeões de 78, isso já no início de 1980, como o Renato e o Zenon. Isso enfraqueceu o time. Então, ainda em 1980, no mês de junho, o Guarani comprou do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, o jogador Jorge Mendonça. Jorge Mendonça tinha feito uma grande carreira no Palmeiras. No início de 80, ele foi para o Vasco, que ele tinha brigado com o Tele Santana no Palmeiras e foi para o Vasco, mas ele não se adaptou no Vasco, então o Guarani viu uma oportunidade para trazê-lo para cá. Ele veio para cá e, nos 2 anos em que ele jogou aqui, ele foi um artilheiro fenomenal. No ano de 1981, por exemplo, durante todo o ano, ele marcou 56 gols. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista de 81 com 38 gols. Desde a época de Pelé, que nenhum artilheiro marcava tantos gols assim no Campeonato Paulista, né? Contratações que brilharam no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Bugre, construído em 1953. O primeiro campo em que ele jogou, a partir de dessa época, era um campo na Vila Industrial, né? Mas não era um estádio, era só um campo. Em 1923, o Guarani conseguiu um terreno no bairro Guanabara e construiu ali o primeiro estádio de Campinas, na rua Barão Geraldo de Rezende. Estádio que depois ficou conhecido como Pastini. Com a profissionalização e o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista, aquele estádio, que era um estádio de madeira, não comportava mais a torcida. Então, decidiu-se construir um novo estádio. Assim surgiu a ideia da construção do Brinco de Ouro. A pedra fundamental foi lançada em 1948 e o estádio foi inaugurado no dia 31 de maio de 1953. Um amistoso contra o Palmeiras, que o Guarani venceu por 3-1. Né? Quando foi inaugurado o estádio, só existia a parte que hoje é da Vitalícia, né? Aquela parte coberta, e aquela arquibancada que hoje é a parte de embaixo do tobogã. Foram colocadas arquibancadas de madeira atrás dos gols, e depois, com o tempo, o estádio foi sendo ampliado. Mas, devido a dívidas trabalhistas, o estádio precisou ser vendido. As administrações criaram dívidas impagáveis, né? Principalmente dívidas trabalhistas, ou seja, eram contratados jogadores pagando salários que o clube não tinha condição financeira de pagar, então acabava não pagando, essas dívidas foram se acumulando, transformaram-se numa bola de neve, e acabou levando a essa situação, né?
começou-se a discutir a venda do estádio, e só que nunca se chegou a um acordo, e no fim a justiça acabou colocando o estádio para leilão. Uma empresa chegou a arrematar, mas o clube acabou conseguindo reverter, anular esse leilão, e fez um negócio, mas foi um negócio com a intermediação da justiça com o comprador, não foi uma venda. São milhares de torcedores que, independentemente de onde estiver o Bugrão, seguem apoiando. Eu diria que quando aconteceram o primeiro rebaixamento, quando aconteceu o primeiro rebaixamento, que foi no Brasileiro de 89, a torcida ficou muito irritada, né? E passou a ver como uma obrigação o retorno. O Guarani retornou ao Brasileiro para a Série A em 91. Mas, a partir do século XXI, quando a crise se instalou mesmo no clube, a torcida sentiu que não dava mais para esperar, tipo, o dirigente que foi culpado pelo rebaixamento, ele tem a obrigação de trazer o time de volta. A torcida percebeu que precisava apoiar mesmo, que não dava para ficar esperando. Então, houve disputas de acesso nesse período aí, em que o apoio da torcida foi muito grande. Então, jogos com estádio lotado, mesmo na Série C, por exemplo, né? Muita festa. Então, mudou um pouco a atitude da torcida, né? Que antes era uma torcida acostumada à disputa de finais de campeonato, não sei o quê, e agora percebeu que tem que ser uma torcida para apoiar nos piores momentos para levantar o clube. E o Guarani, com toda essa crise, com todas essas dívidas, tudo isso que aconteceu, eu acredito que o Guarani só continua em pé por causa da torcida. Se fosse um time tipo esses times que surgem assim, empresário e tal, já teria fechado. Mas se não tivesse uma torcida ali por trás para apoiar. Inclusive, eu acredito que se essa crise que aconteceu aí tivesse levado ao fechamento do clube, a torcida ia fundar um outro time chamado Guarani, verde e branco, para continuar a tradição do clube. Você conheceu a história de mais de um século do Guarani Futebol Clube. No próximo bloco, a história da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de Museu. Vamos conversar? Aqui suas ideias são bem-vindas. Assista à programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu. Mania de Museu, um giro de 360 graus em diferentes tipos de patrimônios. No bloco anterior, você acompanhou a conversa com o historiador do Guarani Futebol Clube, José Ricardo Lenzi Mariolani. Assista agora à história da Associação Atlética Ponte Preta, pelo historiador José Moraes dos Santos Neto. Vem comigo! Uma história que tem início em 11 de agosto de 1900, data de fundação da Associação Atlética Ponte Preta. Thomas Scott, no ano de 1897, veio com a família e veio morar no bairro da Ponte Preta. E ele era um jogador de futebol, né, na Escócia, jogava no Dundee Futebol Clube, etc. Tal, e trouxe as bolas. Né? E os filhos deles, junto com esses moradores do bairro, que era o bairro Morrinho e virou o bairro da Ponte Preta, iniciaram, por diversão, né, o jogo. Né?
Obviamente, o futebol nesses primeiros 10 anos era uma diversão de jovens, né? Não tinha esse aspecto nem profissional, nem amadorístico, etc., né? Tanto isso é verdade que eles não tinham campo, né? Eles pegavam a trave, iam para jardins. Se a gente faz uma pesquisa no jornal Comércio de Campinas, um jornal bastante importante entre 1900 e 1920, você tem lá os fiscais de bairro, né? Porque não tinha prefeito a cidade. Quem administrava a cidade era a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores tinha um fiscal de bairro, né? Uma pessoa remunerada que andava pelo bairro, vendo o que estava acontecendo. Então, ele via esses meninos em jardins, em praças, jogando futebol, né? Não sabia nem o que era, né? E você tem a descrição disso em jornais, nos documentos que estão na Câmara de Vereadores, né? E é muito interessante isso. Então, a ponte nasce, né, através do encontro do Thomas Scott com esses moradores do bairro, né? O o João Vieira da Silva, que era o chacareiro número 1, tinha a maior chácara da região, ali no início da Rua Abolição, vamos dizer, Rua Abolição número 1, né? Perto do Senai, hoje ali. E todos os agregados desse chacareiro que moravam ali entre a Vitoriana dos Anjos e a Rua Abolição, aquela quadra ali, né, Álvaro Ribeiro, etc., que era o início do bairro, né, eles formaram um clube, né, vamos dizer, eles fundaram, claro, do ponto de vista amador, não foram em cartório, nada, porque nem precisava na época. Descontração entre amigos que virou coisa séria ao passar dos anos. Antes de 1930, entre 1900 e 1930, foi uma fase puramente amadora, né? Uma fase não profissional. O jogador não tinha carteira assinada, nem existia carteira profissional, né? Não tinha salário. O que aconteceu na década de 20 foi alguns times da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, não era Brasília, começaram a ganhar um bicho, né? Daí que veio, né? Bicho. Eles começaram a ganhar um bicho para jogar, principalmente o Vasco da Gama, para os portugueses, né, que eram amadores, que eram grandes comerciantes, começaram a pagar, né, negros, mulatos que tinham mais habilidade no trato da bola, tal, com bichos, não, porque não tinha, né, eles não eram profissionais, não tinha profissão ainda de jogador. Quando começa a Era Vargas, em 30, inicia-se o profissionalismo no futebol brasileiro. Né, em 33, São Paulo, Santos, os times da capital já começam a se profissionalizar, né, os jogadores recebem um salário para jogar, então não tem uma segunda profissão, e no interior, na década de 40. Então, a partir da construção do Estádio da Ponte, da profissionalização, o grande campeonato que a Ponte vai disputar é o Paulista. Ainda não tinha esse campeonato brasileiro nos moldes que existe hoje, né, o grande campeonato era o Campeonato Paulista. Time oficializado, mas sem campo próprio. Ela ficou até a década de 20, né, usando o Campo do Cruzeiro. O Campo do Cruzeiro ficaria ali na Ângelo Simões com a Avenida da Saudade. O Cruzeiro, se você for no Cemitério da Saudade, é aquela cruz de ferro bem grande que tem antes de entrar no cemitério. Né, isso era um cruzeiro. O cruzeiro ficava onde hoje é a Sanasa, pertinho da igreja de Santo Antônio ali. Ali era o cruzeiro. E ali tinha um campo, sem grandes arquibancadas, que a Ponte usava. Então, o primeiro campo foi o campo do Cruzeiro, né, próximo ao bairro da Ponte Preta. O segundo campo, a Ponte, na década de 20, saiu do bairro da Ponte Preta e foi para o Cambuí. Ela fez uma fusão com a Associação Atlética Campinas, né, onde hoje é o Largo Santa Cruz. Né, inclusive, se você for na Rua Guilherme da Silva, do lado da Júlio de Mesquita, tem um muro, que é um antigo muro do estádio ainda, né, que eu também tenho esse projeto de tombamento, já foi tombado, etc. É um antigo muro do estádio da década de 20, né, da década de 20. E aí a Ponte perde esse estádio. É aí que na década de 30 ela fica sem um estádio próprio, começa a jogar no estádio da Mujana, né, ali no Guanabara, né, e aos poucos começa uma organização, um movimento tentando, né, que a Ponte consiga ter o seu próprio estádio. Um clube que veio do povo. E claro que foi o próprio povo que ergueu o estádio que recebeu o nome de Moisés Lucarelli e logo depois apelidado de Majestoso. Com capacidade para quase 20 mil pessoas, até hoje reúne atletas e torcida. O estádio é construído em forma de mutirão, né? Quinta e sexta, no final de semana, geralmente quinta ou sexta-feira, passavam os caminhões na Rua Barão de Jaguara. A gente tem muita foto disso, né? E o pessoal doava cimento, tijolo, né?
E aí, aos finais de semana, torcedores, diretores, o próprio Moisés, o seu irmão, meu avô, né, parte da minha família, grande parte da minha família ia, né, para a Chácara Maranhão para, em mutirão, construir o estádio. Não teve propriamente uma construtora, teve um engenheiro responsável, mas a construção foi feita. Então, daí que vem essa grande paixão, esse grande elo emotivo, né, entre a torcida da Ponte e o Majestoso. E na época se deu esse apelido de Majestoso porque era o terceiro maior estádio do Brasil, né? Não tinha ainda Maracanã, né? Então só tinha o estádio de São Januário, Pacaembu e o estádio da Ponte. Depois que vem o Maracanã para a Copa de 50, né? Mas aí 6 anos depois, né? Etc. Tal. Então a Ponte, né? Vamos dizer assim, ela sai do bairro da Ponte Preta, vai para o Cambuí, perde o seu estádio e aí volta, não para o bairro da Ponte Preta, mas muito próximo da linha, né, da linha do trem ali, do lado da linha do trem, que deu origem ao bairro da Ponte Preta, quer dizer, ela praticamente volta, né, muito próximo do seu berço. E a cada campeonato, os jogadores passam a ganhar destaque. Talvez o primeiro ídolo da história da Ponte, né, vamos dizer assim, nos primeiros 20 anos, né, não tem mais praticamente ninguém vivo, etc., dessa fase da Ponte, foi um goleiro que chamava Amparense, né, que passou mais de 10 anos servindo o clube, foi capitão, etc., numa fase amadora, né, e ele foi campeão do primeiro torneio de futebol em Campinas, que foi a Liga Operária, né, em 1912, o primeiro torneio que você tem documentado em Campinas, a Ponte foi campeã e o capitão era um amparense, né? Aí você teve jogadores que marcaram, né, a história da Ponte, como Ciasca, goleiro, arqueiro, foi funcionário da prefeitura na área cultural, né? E talvez, vamos dizer, o ídolo máximo da Ponte, o de cá, né, finalzinho da década de 60, 70, início da década de 80, né? Agora, em termos de times, né, a Ponte teve várias fases, né? Talvez o time da década de 50 muito bom, né, com vários jogadores, alguns jogadores que saíram da Ponte, foram para o Vasco da Gama, chegaram na seleção brasileira, e aí talvez o grande time, né, o time de 77, né, que é o time que em 78 tinha 3 jogadores da Ponte Preta na seleção brasileira, o Carlos, Oscar e o Polozzi. Talvez é o time que a Ponte é mais conhecida fora da cidade, muita gente sabe, decora esse time de 77, né? Talvez foi o marco da história da Ponte, né? Aquela decisão com o Corinthians é sempre relembrada, né? Então vamos dizer assim, talvez seja tecnicamente, do ponto de vista técnico, o time mais conhecido da Ponte em Campinas e fora da cidade, né? É a época que a revista Placar fez a famosa matéria Campinas, a capital do futebol no Brasil, né? Porque tanto a Ponte como o Guarani tinham times assim de nível técnico diferenciados, né? Então acho que marcou bem. Depois o time de 81 também, né, que mudou algumas peças, tinham jogadores de 77 com novos jogadores que chegaram e deram uma qualidade técnica grande, como Osvaldo, um meia-direita que substituiu o Marco Aurélio, e depois, agora já mais recente, para o pessoal mais jovem, né, o pessoal do século XXI, né, a Ponte começa o século XXI com o centroavante Washington, né, que é muito conhecido, Washington Coração de Leão, né, que ainda está por aí no futebol, mas em uma área administrativa, o Luiz Fabiano, né, que saiu da Ponte, foi para a França, depois no São Paulo, seleção brasileira. Então, a Ponte sempre teve essa tradição de revelação de jogadores, né? A Ponte Preta nunca fez distinção étnica nas suas contratações. É conhecida por ser o primeiro time brasileiro a ter em seu elenco um jogador negro, Miguel do Carmo. Inclusive, entre os fundadores do clube tinham negros, como Benedito Aranha, um dos pioneiros da diretoria. Um pouquinho antes do profissionalismo, você tinha conflitos entre federações no Brasil. Hoje a gente está acostumado, só tem a Federação Paulista, a Federação Carioca, a CBF. Não, na época, você tinha 2 federações, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a Liga Paulista de Futebol, que elas ficavam se degladiando para ver quem que ia ficar com o futebol.
você tinha uma confederação em São Paulo e outra confederação no Rio, a CBD e CBF. Então, na verdade, você não tinha... É só com a Era Vargas que tudo se uniforma, que se centraliza mesmo, né? Até a Era Vargas tinha conflito até de confederações. E aí o que acontece? Dentro do estado de São Paulo, você tinha 2 federações. Um time podia jogar um campeonato de uma federação e outro time jogava um campeonato de outra federação. Então, a Ponte jogava um campeonato que chamava Zona da Mujana. Os times iam jogando nas cidades onde tinha a estação da Mujana. Então, a torcida da Ponte acompanhava o time nesses jogos. Então, ela ia de trem junto com os jogadores, chegava antes do jogo, né? Geralmente, jogo às 15 horas, ela chegava às 9 da manhã, tal, e ia para o centro da cidade, etc. Sempre foi uma torcida muito ligada ao clube. E aí, com a participação muito grande, né, de negros torcedores, que eram operários, ferroviários da Paulista, etc., recebeu essa alcunha de macacos de forma pejorativa, né? Preconceituosa, né? Preconceituosa, né? Aí, o que acontece? Ao invés da Ponte rechaçar isso, ela incorporou, né? Então, na verdade, se você pega os jornais, por exemplo, de Itu, de Rio Claro, que eu já fiz a pesquisa, você encontra lá citações tipo dessa, que os torcedores pulavam muito, né? Eram negros, eram operários, né? Dançavam, tocavam música. Então, existia um tom preconceituoso, né, nisso. E a Ponte incorpora isso. Aí vira macaca, né? E ela nasce já em 1900 com operários negros, jogadores brancos, né? Então, e há um viés também ideológico, pouco estudado, mas documentado, que entre os ferroviários, né, que participaram dos primeiros 20 anos da Ponte, você tem muitos ferroviários que eram sindicalistas, né, do ferroviários e ligados à ideologia anarquista, né, que não pregava a segregação, que não pregava o preconceito, né? Então, é bem interessante esse início da história da Ponte, muito ligado à comunidade, né, afro-brasileira dentro da cidade. Em sua história, a Macaca conquistou 10 títulos campineiros, 6 títulos do Campeonato do Interior, uma taça dos Invictos, além do título de campeão da Divisão Especial de Acesso em 69. E em 2023, foi campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, levando alegria aos milhares de torcedores alvinegros. O historiador José Moraes dos Santos Neto apresentou a história de um dos primeiros times de futebol do Brasil, a Associação Atlética Ponte Preta, fundada no início do século XX. Álbum de figurinhas de futebol, uma paixão que não tem idade. Você sabia que as figurinhas de futebol surgiram no Brasil como prêmio nas embalagens de doces? Produção, fui! Curiosidades. Álbum de figurinhas é uma paixão que atinge todas as idades. Surgiu na virada do século XIX para o século XX, numa época em que as imagens tinham grande importância para levar informações para uma sociedade de muitos analfabetos. São as chamadas fontes iconográficas. No Brasil, os álbuns de figurinhas com o tema Copa do Mundo de Futebol é de meados de 1950, quando o evento foi realizado no país. Porém, desde o final da década de 30, os brasileiros já estavam acostumados a ter figurinhas de jogadores da competição nacional, comercializadas em embalagens de balas. Hoje, existem figurinhas raras, como a de jogadores que são destaques mundiais ou dos escudos das seleções. E a cada temporada de competições, novas figurinhas e álbuns surgem, o que aguça os colecionadores a obterem os itens e atingir os objetivos de completar a coleção. Um álbum de figurinhas traz uma memória afetiva, contribui para o desenvolvimento emocional e pode se tornar um hobby, ser um colecionador. Cada álbum de figurinhas representa o período de uma época e conta uma história, uma prática cultural importante para a sociedade. A equipe da Educa TV esteve na Escola de Educação Fundamental e Integral e Educação de Jovens e Adultos Zeferino Vaz para conhecer o projeto Álbum de Figurinhas.
Então, a proposta da professora era trabalhar de forma lúdica, com a alfabetização e o letramento matemático, e com a ideia de pertencimento das crianças ao grupo escolar como um todo, né? A comunidade escolar como um todo. Então, a professora Silvane apresentou este projeto, então estávamos ali em meados de setembro, outubro, e pensando também na temática da Copa do Mundo. E aí o projeto tinha como foco os craques do CAIC, né, que eram os estudantes e também os funcionários. E aí a professora apresentou esse projeto também para sua colega, que é a professora Fabiana, do 2º ano, e as duas fizeram aí esse trabalho juntas. Foi um trabalho muito bacana, e para além das questões matemáticas, né, como eu já coloquei, foi possível aí trabalhar com a ideia de coletivo, de pertencimento, porque as crianças tinham que compartilhar, realizavam troca, né, da figurinha. Olha, eu tenho a figurinha 25, eu tenho a 24, vamos trocar, eu preciso dessa, eu te dou a minha, você me dá a sua. Então, eles trocavam, tinha um horário específico para que as turmas fizessem a integração para que ocorresse essa troca. E muito bacana que as crianças, ao me apresentarem o projeto, elas vieram dizer: diretora, você é a figurinha dourada, né? Então eu fiquei também muito lisonjeada com a honra de ser a figurinha dourada, a figurinha desejada, esperada, né? E aí eles vinham toda semana: diretora, não consegui achar sua figurinha ainda, diretora, você precisa trocar figurinha. Então havia essa integração também, e as outras turmas acabavam participando desse movimento de troca, né? Então acompanhavam aí ansiosos pela abertura do saquinho das figurinhas para saber se a figurinha dourada aparecia no álbum de coleção. Professores e alunos da Escola de Educação Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos Zeferino Vaz esbanjam criatividade com esse projeto que você acabou de assistir. Você sabia que mascote é sinônimo de sorte? Produção? Fui! Curiosidades. Usados para representar os times e unir os torcedores, os mascotes são elementos importantes nos eventos esportivos, como nas Olimpíadas e nas Copas do Mundo. Eles fazem parte da identidade dos povos e agregam características como lealdade, força e coragem. A palavra mascote tem origem na língua francesa e é símbolo de boa sorte, um talismã para a equipe. Os mascotes podem ser representados por figuras humanas, animais, heróis, personagens. A Copa do Mundo já teve Willy, Juanito, Tip-Tap, Gauchito, Naranjito, Piquet, Show, Strike, Futix, Spherics, Goleucix e Pili, Zakumi, Fuleco, Zabivac e Laibe. Nas Olimpíadas, os animais predominam: Munique, Montreal, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres, Rio, Tóquio. Colecionar algo está muito além de um sentimento nostálgico. Revela aspectos da vida social,
como determinada época se relaciona com a história. Michele Cardoso, moradora da Vila Boa Vista, em Campinas, enviou sua foto para a Galeria Mania de Museu. Michele conta que colecionava os álbuns de figurinhas com o seu filho. Eram momentos de descontração e alegria. Aproximava mãe e filho, fortalecendo o vínculo afetivo entre os dois. Faça como a Michele. Se você tem uma coleção de moedas, selos, papel de carta, brinquedos ou um objeto que poderia estar no museu, tire uma foto e envie para o programa. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Sua foto ficará no site da Educa TV Campinas, na Galeria Mania de Museu. Eu quero ver sua foto lá, hein? Ah, e siga a Educa TV nas redes sociais. Tchau, tchau! Educa TV apresentou Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.